19h30, pontualmente às 19h30, a gente vai começar a nossa aula. Deixa eu fechar aqui o chat. Então, hoje a gente vai entender com clareza o que é essa procrastinação, o que é a procrastinação, como que ela surge, como que ela manifesta, de que maneira, o que ela causa em nós, como podemos sair da procrastinação. Nós vamos entender esse tema hoje. E nada, né? Nada como a gente começar a nossa aula respirando, trazendo a nossa consciência para aqui e para agora, acalmando os ânimos, né, do dia. Eu mesmo preciso desse momento aqui agora. Então, a gente vai pedir ajuda aí do Ricardo para ele colocar a nossa música de sempre para a gente respirar e trazer nossa consciência para aqui e para agora. Muito bem, gente. Pode se acomodar onde vocês estão, fechar os olhos, respirar profundamente, trazer aí um pouco de ânimo para o nosso corpo mental. A nossa respiração, ela fortalece o nosso corpo mental, nosso corpo dos pensamentos. Respira profundamente. Segura um pouco o ar dentro dos pulmões. E depois libera esse ar bem devagar. Vai respirando e percebendo o caminho do ar dentro de você. Foca a tua atenção agora na respiração. Foca a tua atenção no ar que você respira. Respira. Segura o ar. E depois solte o ar levemente. À medida que você vai respirando dessa maneira, focando no ar, vai se permitindo relaxar. Vai permitindo cada parte do seu corpo relaxar nesse momento. Relaxa a cabeça, o pescoço, relaxa os ombros, os braços, relaxa as mãos, os dedos das mãos, relaxa as costas, o peito, o abdômen, a barriga. Relaxa as pernas, perna direita, perna, joelho, panturrilha. Relaxa a perna esquerda. Relaxa os pés, os dedos dos pés. Relaxa. Você pode relaxar agora. Pode descansar agora. Depois de um dia de trabalho, de um dia corrido, um dia cheio de cuidados, preocupações, ânimo, desânimo, a gente pode descansar agora. Descansar. Descansar muitas vezes não está ligado a um movimento onde eu me sento ou eu me deito e eu falo para mim, vou descansar. Não. Muitas vezes, descansar é uma decisão. É uma decisão interna, é uma decisão que eu tomo na minha mente. Porque muitas vezes a gente está tão cansado que a gente deita e não consegue dormir de tão cansado que está. Descansar é decisão. Eu decido descansar. Eu decido descansar. Descansa. Descansa agora. Descansa a mente, os pensamentos. Traga a tua consciência para aqui, para agora, para esse momento de aula que a gente está aqui. Se faça presente, aqui e agora. De maneira descansada.
Respira profundamente e solta o ar de maneira relaxada agora. Mais uma vez. E mais uma vez. Isso, dá uma mexida nos ombros, no pescoço. Você pode voltar aqui para mim, abrir os olhos. Muito bem, Ricardo, obrigada. Para quem não conhece, este aqui é Ricardo Leal. Ele vai participar com a gente na aula de hoje. Eu sou Eliane Cunha, terapeuta há 17 anos, professora aqui da Faculdade da Alma. E hoje estamos na nossa 17ª aula. Olha só que delícia, né, gente? Parece que foi ontem que a gente começou e já é a nossa 17ª aula. E hoje a gente está trazendo um tema que é muito discutido no consultório, ali na clínica, e reunião de família, reunião de amigos. Não tem nenhum lugar que a gente não esteja que não tem ali esse assunto, que é a procrastinação. Quem nunca, né? Quem nunca se viu numa situação de procrastinação? E a gente vai entender a procrastinação hoje de uma maneira a nos trazer uma solução, né? A trazer para a gente uma ajuda. E enquanto eu comentava com o Ricardo sobre esse tema, a gente foi vendo ali que a procrastinação, ela é algo que está muito relacionado ao indivíduo, né? A cada pessoa. Cada um vai procrastinar por um motivo. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um nasceu num lugar diferente, numa família diferente, numa história de vida diferente, uma experiência de vida diferente. Então, a procrastinação, ela vem relacionada com esse fator, né, com esse fator da vivência. Então, tem muitos fatores envolvidos aí na procrastinação e a gente vai entender e trazer de maneira mais aberta, porque pode ser que uma situação condiz com alguém que está aqui, outra situação condiz com outra, né? A ideia é a gente se reconhecer dentro desse processo e encontrar ali uma solução para a nossa questão de procrastinação dentro dessa discussão hoje, certo? Ricardo, quer se apresentar um pouquinho? E aí, galera, beleza? Então, eu sou o Ricardo Leal, eu estou por trás aqui da Faculdade da Alma, de Terapia na Prática, e de algumas dezenas de empresas que eu faço consultorias e mentorias de negócio. E eu acredito que a minha história com a procrastinação começou lá por 2016, quando eu tive o meu primeiro impacto muito forte, que eu entrei nessa parte de empreendedorismo, e eu me vi de frente para uma barreira que eu não sabia detectar, eu não sabia nem por onde começar para conseguir descobrir o que estava me parando, o que estava me travando. Então, ao longo desses anos, eu fui vendo e passando por muitas experiências práticas, fora formações e tudo mais, né, que me deram uma percepção e eu tenho uma visão clara dos pontos que vocês precisam encontrar para poder sair disso. E a gente vai falar sobre eles aqui em áreas diferentes da vida. Então, se você está procrastinando uma situação, um relacionamento, vai servir? Vai. Se você está procrastinando uma situação na relação com um filho, você precisa fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, e aí a coisa não está acontecendo, você vai sair daqui tendo uma ideia do que fazer. Se você tem uma situação no trabalho, seja relacionado ao seu chefe, seja porque você está querendo migrar de carreira, sair dessa profissão e ir para outra, para poder talvez encontrar teu propósito ali, também vai servir para você. Se você está procrastinando uma situação que envolve outra pessoa, ou envolve um relacionamento, ou envolve o trabalho, ou o teu propósito de vida, teu desenvolvimento pessoal, a gente vai poder te ajudar a você sair daqui sabendo o que olhar e o que fazer. Não é legal? Então, se vocês quiserem abrir a câmera aí para ir participando,
fiquem à vontade e a gente pode ter umas perguntas também. Então, eu vou falando algumas coisas aqui. Se você sentir, assim, do seu coração que você se identificou, que você está passando por uma situação semelhante, manda aqui no chat, fala com a gente, interage, traz uma fala para você compartilhar com a gente também. Até para a gente dar mais e mais, enriquecer ainda mais os exemplos, né? A gente vai trazer exemplos aqui também para você entender como que isso acontece na prática, né? Então, Eliane, aí vai funcionar mais ou menos assim. A Eliane tem uma lista ali de perguntas e tudo mais da nossa linha de raciocínio, e aí a gente vai conversando, ela vai trazendo as perguntas e a gente vai respondendo aqui, e a gente vai ter um exercício. Ah, o exercício para sair daqui sabendo o que fazer. Olha que legal. Que a gente vai mexer nessa procrastinação e vai secar ela. Vai, sabe como é uma plantinha assim? Ela tá lá, vigorosa, verde, dando frutos, né? A gente vai começar a botar sal na terra da procrastinação para ela não nascer mais essas plantinhas aí, essas ervas daninhas que vão prejudicar a vida de vocês e impedir que vocês façam aquilo que vocês amam, que vocês impedir que vocês atinjam o propósito de vida de vocês. Legal? Maravilha. Então, simbora. A gente vai começar pela pergunta mais fácil que tem, né, que é o que a gente gostaria de saber. O que é procrastinação, Ricardo? Então, vamos lá. A procrastinação é aquela situação onde você deixa de fazer algo. Agora, a procrastinação pode ser boa e ruim. Ela pode ser neutra e ruim, na verdade, né? Muitas pessoas falam da procrastinação como sendo aquela situação em que você quer fazer algo, que aquilo vai te fazer bem, mas você não consegue fazer por algum motivo, que normalmente é desconhecido esse motivo. E só que existe uma procrastinação, que é uma procrastinação do bem, digamos assim, que é quando você deixa de fazer uma coisa, mas é porque aquilo não é importante. Aí esse é um tipo de procrastinação que não prejudica ninguém, porque aquilo não é importante para você. O problema tá quando você quer fazer e não consegue. Você quer fazer e trava. Você quer fazer, mas coisas ficam no teu caminho e te impedem, e você se sente mal por isso. Então, a gente vai trabalhar sobre essa parte, a parte dolorosa da procrastinação. A parte de boas, tá tudo bem. Não necessariamente precisa mexer, porque ela não está prejudicando você. Ou outra pessoa, né? E muitas vezes a gente se engana achando que procrastinação é preguiça, né? E procrastinação não tem a ver com preguiça. Procrastinação tem a ver com outra coisa. A procrastinação, ela tem situações mais intrínsecas dentro de nós do que a preguiça. A preguiça é aquilo, eu não quero fazer agora, eu vou fazer depois. E ela pode estar relacionada a coisas pequenas, né? A lavar a louça, a arrumar uma gaveta, a tirar um tapete do chão. É aquelas coisas muito corriqueiras. A procrastinação, não, ela tem uma raiz mais profunda. E é essa raiz mais profunda que nos para. E a gente vai caminhar para a gente entender que raízes são essas, né? Onde e como a procrastinação acontece, Ricardo? Então, a procrastinação, ela acontece aonde? Ela acontece principalmente em situações que são visíveis, são situações que envolvem outras pessoas ou envolvem você mesmo, e normalmente é uma coisa que você está buscando fazer e que é importante para ti. Então, onde é que pode acontecer uma procrastinação? Por exemplo, tem um relacionamento e tem que ter uma certa conversa com um certo alguém. E aí você está deixando para depois essa conversa, porque de repente vai doer, de repente a pessoa vai falar uma coisa que tu não gosta, de repente vai dar briga. E aí você está jogando com a barriga, empurrando com a barriga para frente, deixando para depois essa conversa. Só que o deixar para depois acaba fazendo com que essa situação comece a se acumular mais e gerar mais problemas. Faz sentido alguém estar passando por uma situação assim? Outra situação que pode acontecer da procrastinação é, de repente, né, um filho. De repente, você quer fazer uma pergunta para o seu filho para entender uma determinada coisa, às vezes tem relação com algo íntimo dele, e você quer, mas você tem medo da resposta. Ou às vezes você está num relacionamento e você está querendo ter uma conversa difícil para saber uma coisa, ou para terminar um relacionamento.
E você acaba deixando para depois por causa daquela sensação de, nossa, eu já fiquei 10 anos nesse relacionamento, né? Já investi tanto nele. Então a gente vai entender o porquê que isso acontece e vai entender se o que você está procrastinando hoje vale a pena investir esforço para resolver. Ou não. Às vezes a gente vai colocar na balança e vai ver que talvez seja melhor não mexer nisso. Olha que interessante. Né? Normalmente a pessoa está falando da procrastinação como se fosse algo que a gente precisa exterminar. E a gente tem que avaliar com maturidade, como seres adultos que somos, e avaliar aonde que vale a pena a gente colocar o nosso esforço e onde não vale. E a gente vai entender aqui hoje o que, que pode acontecer. Outra situação que pode acontecer é no trabalho. Então, digamos que você quer transformar, impactar a vida das pessoas, mas por algum motivo você se formou numa área de trabalho e aí você trabalha com algo que não muda a vida de outras pessoas, não transforma a vida, não impacta a sociedade positivamente. E com o tempo você foi sentindo que você queria fazer isso, que isso ia ser o teu propósito. A procrastinação vem muitas vezes ali no meio para te impedir de sair daquele trabalho. E tem várias situações, a gente vai falar sobre elas aqui, que fazem com que a procrastinação tenha a força de te impedir. Beleza? Então, tem a situação do trabalho, tem uma conversa difícil que tem que ter com um colega de trabalho, com um chefe. Então, todas essas situações aí podem estar podem estar acontecendo procrastinação em várias delas. E normalmente, ela tem vários elementos que compõem a procrastinação, por isso que é difícil de as pessoas descobrirem como sair dela. Se fosse fácil, todo mundo conseguia resolver. E a gente não precisaria estar falando sobre isso agora. Mas a procrastinação normalmente tem muitos segredinhos, tem nuances, detalhes, situações que fogem do que a gente entende normalmente, que a gente aprende na vida, né? Então, a gente precisa entender esses mecanismos que dão força para a procrastinação para impedir que ela prejudique a gente. Exatamente. Então, a gente busca uma solução igualitária, né? A gente olha para outra pessoa e vê a pessoa e fala, nossa, para ela funcionou, para mim também vai funcionar. Daí você pega a mesma receita. Você olha para o outro deu certo, para mim vai dar certo. Daí você pega a mesma receita. E quando a gente faz isso, a gente esquece da individualidade, né? Para o outro funcionou porque era uma situação diferente da minha. Como a gente falou, cada situação é peculiar ao sujeito. Então, eu preciso saber o que para mim vai funcionar. Por isso que a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, porque a gente está buscando a nossa receita, aquilo que dá certo para a gente, né? E aí tem aqui, ó, por que pessoas procrastinam? Esse fator entra dentro do porquê as pessoas procrastinam e continuam procrastinando, né, Ricardo? sim, a gente se conhecer facilita a gente descobrir onde que estão os problemas. Só que a questão é, se conhecer por si só não nos ajuda a resolver a procrastinação. Mas se a gente souber que perguntas fazer, aí a coisa anda. Aí a gente sabe para onde olhar e sabe o que encontrar. Então vamos começar a avançar mais agora. Mas Né? antes de a gente avançar, vamos pegar aqui esses apontamentos, né, do que leva uma pessoa a procrastinar particularmente, né? Nós colocamos aqui alguns pontos. O auto-julgamento, julgamento do outro, né? Julgamento do outro, falta de habilidade. Então, vamos falar sobre cada um desses pontos, porque aí a gente consegue trazer uma clareza ainda maior para a pessoa. Então, vamos lá. Quem aí já se julgou de uma forma muito dura? O auto-julgamento é um fator muito que dá força para a procrastinação. Então, a gente tem um terreno fértil, né? Um dos elementos desse terreno fértil é se julgar. Então, digamos que eu quero fazer uma coisa e eu crio uma expectativa, eu quero fazer aquela coisa, mas eu me julgo de que forma? Dizendo que eu não vou conseguir, ou que eu não sou bom, ou que eu já errei em algo parecido, ou que alguém vai falar mal de mim, ou o que será que o que será que fulano vai pensar se vê eu fazendo isso? O que será que o fulano vai pensar se vê eu fazendo um vídeo na rede social? O que será
que a minha mãe vai falar se ela me vê falando desse assunto aqui, que é um assunto que para ela que está numa idade mais avançada é tabu? O que será que vai acontecer se o meu filho vê eu fazendo isso? Às vezes a pessoa nem... As outras pessoas que a gente imagina, às vezes elas não vão ter aquela atitude negativa que a gente imagina, mas a nossa mente ativa uma coisinha lá de sobrevivência, né? Que faz com que a gente tenha um medo quase que irracional do que será que vão pensar. Isso nos trava. É mais um elemento do que nos trava. Então, o medo do que o outro vai pensar, o auto-julgamento. Às vezes nós temos lá dentro de nós como se fosse um personagem, que é um juiz, e esse juiz ele tá lá e ele é muito carrasco com a gente. E ele nos julga e aponta e fala que a gente não é bom, que a gente não consegue, que a gente nunca vai dar certo. E às vezes se fosse um ser humano, se tu tirasse esse juiz de lá de dentro e colocasse ele, transfigurasse ele num ser humano, e tu fosse chamar essa pessoa de amigo, provavelmente não ia conseguir chamar de amigo, porque a gente tem um juízo muito duro às vezes. Quem aí se julga e sente que às vezes é um pouco duro demais consigo mesmo? A maioria das pessoas faz isso. E esse é um outro elemento que pode fazer você não conseguir chegar onde você quer, porque você está ali, o julgamento está te impedindo de agir. Exatamente. Então, passa pelo pensamento, o julgamento acontece e a ação de eu me mover, pegar um objeto, executar uma ação, fazer uma atividade, não acontece. Ela foi impedida no campo dos pensamentos, antes mesmo de executar. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente tem armadilhas internas que nos param. E entender que isso acontece é o primeiro passo para a gente poder superar isso. E aí entra o fator da criança interna, que a criança, gente, vocês já tentaram cobrar a criança para ver se a criança responde positivamente à cobrança? A criança não responde à cobrança, né? Então, essa cobrança interna que a gente faz para a gente é mais um fator que nos para, porque a gente não vai cobrar com a ideia da criança, a gente vai cobrar com a ideia do adulto e desse juiz julgador que a gente tem dentro da gente. Então, a gente se cobra tanto, se cobra tanto, se cobra tanto, que a gente olha para a situação e fala, eu não vou dar conta de atender a essas cobranças enormes que eu estou fazendo para mim, então eu não vou. Né? Então, fica uma briga interna dentro de nós. E essa briga interna vai adoecendo, né? Mas pode seguir, Carlos, outras habilidades. Então, a gente tem o auto-julgamento, o julgamento do outro, e esse julgamento do outro. Vou dar mais um outro exemplo aqui. Eu tô julgando, eu preciso ter uma conversa dura com aquela pessoa. E aí na minha cabeça eu começo a julgar que aquela pessoa vai falar ou fazer ou ter determinadas atitudes, ou de repente ele vai dizer que vai ficar com a guarda das crianças e vai desaparecer, ou pelo menos vai ameaçar fazer isso. Ou talvez eu já tenha passado por uma situação semelhante em um relacionamento anterior, e aí agora, quando eu preciso ter essa conversa dura de novo, tem aquela coisinha que fica me fazendo pensar e não fazer, não ter essa conversa. Por quê? Porque eu já tive uma experiência negativa anterior. Outra situação. Falta de habilidade técnica. Digamos que você quer cumprir o teu propósito transformando vidas, mas você nunca fez isso antes. Você vai entrar num misto de julgamento com falta de habilidade e isso vai fazer você procrastinar, deixar para depois, ou achar um pretexto para estar sempre procurando mais um livro, sempre estar procurando mais um curso, sempre estar procurando mais e mais e mais conhecimento. E isso acaba que é uma busca incessante e infinita. Enquanto a gente está sempre buscando mais e mais e mais, na verdade a gente está com uma insegurança de que aquilo que a gente tem não é suficiente. E a gente precisa focar em quê? Em entender o que é que realmente está acontecendo, que habilidade eu não tenho, e focar todas as energias naquilo. Se aquilo ali é o teu objetivo de vencer essa procrastinação, focar as energias naquela desenvolvimento daquela habilidade, em superar aquela situação para você poder
performar. E normalmente, normalmente, quando a procrastinação é algo que te trava, pode ser que sejam necessários mais de uma habilidade. Por isso acaba se tornando mais cansativo, mais demorado para superar isso. Então, eu recomendo sempre de ir começando devagarinho e aliviando a tensão em cada uma das situações. Por exemplo, Ricardo, eu quero transformar vidas e eu acho que fazer vídeo para a internet é uma coisa boa, mas eu tenho medo da câmera. Menino do céu, eu não consigo ficar na frente da câmera, eu me sinto eu tenho vergonha de me ver, eu não gosto de mim na câmera, ai, eu começo a gaguejar, ai, meu Deus do céu, eu quero morrer, quero me enterrar embaixo quero enfiar a cabeça embaixo da terra quando eu tenho que ficar na frente de uma câmera. E aí, beleza, a gente identificou. Ah, você quer gravar um vídeo. Como que a gente pode fazer para daqui a pouco começar a aliviar essa situação? Talvez, em vez de gravar um vídeo e postar, ou gravar ele ao vivo, grava ele só para você ver. E depois apaga. Por quê? Porque aí você começa bem lentamente e se acostumando com a câmera. Bem lentamente, começa a superar aquele medo. Porque se você sabe que ninguém vai ver, só você alivia o julgamento de que o outro vai falar de você, alivia vários dos elementos que compõem esse processo. Faz sentido? Então, facilita a gente começando aos pouquinhos. E depois vai crescendo. Nesse caso também, essa questão da habilidade, ela entra quase em todos os fatores de procrastinação na vida. Porque quando a gente percebe que a gente não vai fazer do jeito que a gente gostaria de fazer, ou do jeito que a gente acha que vai dar certo, ou a gente olha para a situação parece que é grande demais para a gente dar conta de resolver, a gente fica procrastinando, a gente pode reprogramar a nossa mente também nesse caso. O que é reprogramar a mente? Eu saio da mentalidade de cobrança e eu entro numa outra mentalidade. Então, eu olho para aquilo e eu penso, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, é como se eu estivesse me cobrando, me empurrando para aquilo. E aí a gente vai ficar empacada no meio do caminho. Então, eu mudo a mentalidade. Que mentalidade que eu coloco no lugar? Eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero fazer, eu vou fazer. Então, eu saio do eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Eu saio de 2 fatores de falta interna que eu estou colocando para minha mente e coloco eu quero, eu vou. Eu mudo o padrão mental. Quando eu mudo o padrão mental, eu mudo a vibração, eu mudo a frequência. Eu saio de um polo negativo do que eu tenho, eu preciso, e eu entro no eu quero, eu vou. Então, eu me fortaleço numa nova forma mental e é muito mais fácil eu ir na direção daquela situação que eu preciso fazer e resolver do que eu ficar empacada, porque eu mudei minha forma de olhar, minha forma de pensar. Quando eu trabalhava com a psicopedagogia, que foi minha primeira atuação clínica, eu pegava muitas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. E eu percebi que a maioria das dificuldades de aprendizagem das crianças não era porque a criança não tinha habilidade com aquela disciplina. É porque, no primeiro momento, a primeira informação que a criança tinha é de que eu não posso, não consigo. E aquilo ia criando uma barreira muito grande para a criança e ela ia se estendendo aquela barreira para todas as outras áreas, principalmente matemática. Então, a criança sempre chegava ali, não posso, não consigo, não posso, não consigo. Quando a gente mudava a forma da criança perceber aquela situação, perceber aquela disciplina, perceber aquilo que ela precisava fazer, ela saía do processo de dificuldade de aprendizagem. Porque a dificuldade dela não era que ela não sabia fazer. A dificuldade estava, ela achava que ela não conseguia. Estava aqui, no pensamento. Então, muitas vezes, a gente está achando que a gente não consegue fazer algo. A gente está achando que a gente não dá conta de fazer. Só que a gente é adulta, a gente não é mais criança, a gente tem que ir fazer. A gente precisa ir, a gente precisa fazer. E aí a gente fica parada no meio do caminho por essa cobrança que vem fortalecendo aquilo que a gente acha que a gente não consegue.
Então, é só mudar, porque a gente consegue. Qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente consegue. É falta de habilidade? Então, onde que eu preciso buscar mais habilidade? Onde que eu preciso buscar mais saber disso? Quais os caminhos a tomar? Eu acho que eu estou adiantando um pouquinho, mas eu achei que ficaria legal essa fala dentro desse contexto para a gente se ater aqui para essa questão, né? Porque tudo nós podemos, todas as coisas a gente pode. Algumas não convém, mas todas as coisas a gente pode, né? E o fato é que essa parte da habilidade técnica de executar é muito subestimada quando se fala de procrastinação. E ela é um dos fatores que são primordiais. Se você, por exemplo, olha só, vou dar um exemplo real aqui. Digamos que você foi lá e você vendeu um produto para si mesmo, você vendeu para outra pessoa, né? 55 vezes na vida. Quando você precisa vender, será que você vai procrastinar? Você não tem tantas objeções assim, você já fez várias e várias vezes, você sabe como é. Mas se você nunca vendeu, ou se a tua única experiência com vendas foi, de repente, de ter um pai que enganava as pessoas vendendo, que empurrava uma coisa que a pessoa não precisava, de repente, a tua primeira venda vai ser extremamente desafiadora. Você vai parar antes mesmo de começar. Você vai ter muito, muito mais desafios. Por quê? Porque você não teve a experiência, a habilidade técnica e a experiência. E são coisas que ficam meio que escondidas. Agora, e se fosse num relacionamento? Às vezes a nossa habilidade é a habilidade de comunicação. Então, às vezes a gente fala e a pessoa entende diferente. E aí dá conflito. Às vezes a gente traz uma fala e a pessoa, na malandragem, dá uma distorcida no que tu disse. E aí dá conflito também. E você tem dificuldade de sair desse emaranhado de coisas. Então, às vezes, a habilidade técnica aí é a linguagem. É de conseguir comunicar de um jeito que não deixa a pessoa, não tem essa margem para a pessoa fazer isso. Né? Porque a gente sabe que existe esse tipo de situação. E pode ser no trabalho também. Às vezes um colega de trabalho vai tentar se aproveitar e se dar bem em cima do que tu fez. E se você fica irritada, mas não consegue sair dessa situação e não fica óbvio para todo mundo que foi realmente você que fez o trabalho, acaba que você começa daqui a pouco a querer faltar, chegar atrasada, porque você já está com desgosto de ir para lá. Já é um desprazer ter que ficar vendo o rosto daquela pessoa que tenta se dar bem em cima de você. Não é. Então, às vezes a gente precisa desenvolver algumas habilidades novas para conseguir ficar pronto para as situações que vêm. A Eliane sempre fala, os desafios que aparecem na nossa vida vêm para nos ensinar. Está aqui um grande exemplo disso. Se a gente tem uma situação num relacionamento em que a pessoa sempre está certa, sempre se dá bem, de repente a gente precisa desenvolver uma habilidade de comunicação melhor. Elaborar coisas para poder se comunicar com essa pessoa sem ela fazer o que quer. Talvez isso aconteça no trabalho também. Então, talvez isso aconteça com o filho. De repente tem aquela discussão acirrada com o filho, principalmente adolescente, aquela coisa toda. Né, que às vezes são mais desafiadores. E aí, então a gente começa a entender que lugares que a gente precisa buscar para poder secar essa procrastinação de falar ou fazer o que a gente deseja. Então a gente passou por auto-julgamento, julgamento do outro, falta de habilidade, experiência, né? Cobrança, falamos um pouco também de se cobrar, de cobrar. Uhum. E expectativas. E aí eu vou falando aqui, você vai anotando aí no teu caderninho aí, que coisas que fazem sentido para a situação que tu está vivendo, que depois a gente vai usar essa informação mais para frente. Expectativas. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo um documentário outro dia sobre o empreendedorismo na China. E aí eu vi uma situação de uma escola de empreendedorismo
Olha só que interessante. Em que eles, um curso de 3 horas, e aí eles chegavam no final, e aí a pessoa tinha que falar assim, ó, com o que eu aprendi hoje, eu vou sair daqui e vou fazer $1 milhão este ano. Aí a outra, com o que eu aprendi aqui hoje, eu vou fazer $230 milhões esse ano. E aí eu me lembrei que eu passei por uma escola de empreendedorismo que tinha essa pegada de profetizar, né, de você falar. Só que se eu falo e eu acredito naquilo, mas eu não tenho habilidade técnica ou os meios para executar isso, o que acontece? Eu fico frustrado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Às vezes a gente tem uma expectativa alta que não condiz com a nossa realidade ainda. E se não condiz, a gente precisa fazer o quê? Fazer uma lista. O que é que eu preciso para poder subir mais um degrau na direção certa? E sabendo o que eu preciso para ir na direção certa, a gente consegue começar a se aproximar daquilo. Com certeza não vai ser $1 milhão em um ano. Isso aí é completamente fora da realidade. Se você tem um salário em reais e você não tem uma empresa, você não tem capital para investir, você vai começando devagar e vai crescendo com o que você tem até você ter bastante. Aquela coisa do... Lembra montinho, montão? É. Você pega um montinho, investe, gera resultado, fica com um montinho maior. Aí pega esse montinho maior, investe, gera resultado, fica com um montinho ainda maior. E aí você vai crescendo, 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 até você ter um montão. Essa ideia é muito saudável, porque ela não nos coloca numa expectativa de que a gente vai conseguir uma coisa sobre-humana. E não faça com que a gente se julgue e se aponte, se acuse por não ter conseguido uma coisa absurda. Eu me lembro que eu ia fazia aulas com empreendedores, assim. Eu acho que lá em 2014 eu conheci a primeira pessoa milionária, que eu falei assim, a pessoa fazia mais de $1 milhão por mês. E eu falei pessoalmente com a pessoa, até me sentia meio desconfortável, na época era muita coisa para mim. E aí eu falei com a pessoa e ela dizia para fazer isso, né? Mas se eu não tenho os recursos para conseguir executar, a frustração está logo ali na frente. Então, a procrastinação vai vir junto com essa frustração. Beleza? Vamos auto-julgamento, agora... julgamento, falta de... fala. Dar uma pitadinha mais terapêutica, né? Dentro desse olhar, que eu acho muito bacana. A gente precisa aprender a ser. Como é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos aqui para aprender a ser humano. Só que nesse movimento que a gente está aqui para a gente aprender a ser, a gente ainda está esperando que todas as coisas aconteçam de maneira automática na nossa vida. Então, eu quero sentir alegria, tem que ficar esperando um momento feliz para eu sentir alegria, né? Eu quero, sei lá, eu fico esperando o momento vir para poder sentir o momento. E se o momento de alegria não vem para eu poder sentir alegria, eu fico lá na tristeza, né? Eu não consigo parar e analisar, poxa, eu posso criar um momento de alegria para eu sentir alegria. Eu não penso isso, por quê? Porque eu ainda estou muito no modo automático. E aí, a gente precisa sair do modo automático e aprender que nós precisamos criar as situações na nossa vida. E parar de procrastinar é eu criar uma situação de não procrastinação. Eu já aprendo a viver de maneira automática. Eu não estou consciente disso, mas eu já estou aprendendo. Então, eu tenho que agora aprender a fazer diferente. Eu vou pegar o exemplo da criança de novo, né? Eu falo isso para os meus filhos. Falo, filhos, olha, aquilo que vocês são obrigados a fazer, mas que vocês não gostam, ajuda muito se vocês aprenderem a gostar daquilo, igual ir para a escola. Muitas crianças não gostam de ir para a escola. Então, aprenda a gostar de ir para algo que você não tem como evitar. Vai ser muito mais prazeroso, vai ter menos dor, menos sofrimento, porque você vai estar lá todos os dias. Então, aprenda a gostar. Então, gente, aprender é uma habilidade nossa, é uma capacidade nossa. Todo mundo pode aprender.
né? E a procrastinação, ela está se apresentando, por quê? Porque você está deixando automático o teu processo. Você olha lá para a situação é grande demais, que não vou conseguir, não vou. Você olha lá para a situação, você está comparando, o outro conseguiu, eu também consigo, mas você não sabe o que o outro fez para conseguir, então você acha que vai conseguir sem saber o que o outro fez para conseguir, então você não consegue. Aí a experiência negativa te faz procrastinar ainda mais. Então eu tenho que entender, então eu preciso aprender a coordenar a minha vida, preciso aprender a sair desses processos que me param, preciso aprender a sair desses negócios que não estão me ajudando. Então como que eu aprendo isso? Eu aprendo isso olhando para mim e criando a minha forma de ser, a minha forma de aprender. Muitas vezes também a procrastinação, ela pode estar ligada a uma questão mais espiritual. O que é isso, Eliane? Eu estou aqui, eu vim aqui, eu nasci aqui, eu tenho um propósito para cumprir aqui, eu tenho uma missão aqui na Terra. Só que eu estou andando contrário a esse propósito, eu estou andando contrário a essa missão, estou andando em outro caminho, em outra direção. Então, as coisas não estão fluindo para mim aqui. Eu tenho que ter muita força, eu tenho que me esforçar demais para fazer o negócio dar certo, fazer o negócio acontecer, mas parece que o negócio não vai para frente, está emperrado, não anda, não sai do lugar. Então, eu preciso entender que não é mais uma questão de procrastinação, é uma questão de direção. Eu não estou nessa direção, eu preciso mudar a direção. Porque quando eu mudo a direção e eu entro na direção que é para eu estar, é um processo também meio que automático e mais fluido eu conhecer a mim mesma, que é um dos tópicos aqui. Eu saio da procrastinação quando eu me conheço. Quando eu conheço a mim mesmo, conheço minha capacidade, conheço minhas habilidades, conheço quem eu sou, conheço, né, tudo que eu posso. Então, eu saio dessa direção onde não está dando certo, e aí, pelo motivo de não estar dando certo por várias vezes, eu quero continuar indo, né? Eu preciso. Só que eu estou procrastinando, então, peraí, de repente não é essa direção. Então, o que eu tenho que fazer? Que eu vou parar, vou respirar, vou entrar para dentro de mim e vou me perguntar, peraí, essa não é a minha direção? Esse processo todo, esse negócio que enterrado tá desse jeito, porque que não é o meu caminho? Né? A gente recorre às nossas esferas material, né? A nossa esfera física, espiritual e mental, em todo sentido, corpo, alma e espírito, para a gente poder lidar com essa questão que é uma coisa terrível, que é a procrastinação. E aquilo que o Ricardo falou, nem sempre isso é ruim. Às vezes a procrastinação está me parando mesmo porque ali não é minha direção, ali não é o meu lugar, não é nesse caminho que tem que estar. Nem tudo é ruim. Né? Como eu falei na aula passada, depende, você quer bolo de chocolate? Farinha vai te ajudar, sabão em pó não. Só se for para limpar a bagunça depois, né? Que você fizer na cozinha. Mas eu preciso saber. E aí, uma outra coisa importante é o ajustamento da ideia. Eu saio do, eu preciso, e eu coloco para mim, eu quero, eu vou. Só que eu preciso olhar ali e ver o que aquilo pode me agradar. Por quê? Porque eu preciso aprender a gostar daquilo. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que estar ali naquela direção. Eu preciso, por exemplo, estudar para um concurso. Eu quero um concurso. Então, eu tenho que parar de falar, eu preciso passar nesse concurso. Não, eu quero passar nesse concurso. Eu quero passar nesse concurso. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar. O que eu preciso estudar? X, Y, Z. Então, eu vou estudar X, Y, Z. Por quê? Porque eu quero passar no concurso. Não é porque eu preciso passar. Porque quando a gente fala o preciso, gente, a gente vai contra o espírito em nós. Né? O vento sopra onde quer. Assim é o espírito. E nós temos um espírito em nós. O espírito sopra onde quer. Só que o querer do espírito é sempre na direção certa. O querer do espírito é sempre no caminho. E quando a gente entra no preciso, é o ego falando em nós. É o ego falando a partir de nós. Por quê? Porque quem precisa nos manter aqui enganados, iludidos, é o ego. O ego precisa manter a gente aqui, mas nós temos um espírito que não precisa nada. O espírito já é, então o espírito vai aonde ele quer. E sempre é na direção certa, de onde eu preciso estar. Então, eu preciso dar lugar para o Espírito em mim, para eu estar na direção certa. E se eu estou na direção certa, as coisas vão fluir para a minha vida. Porque quando eu estou no caminho que eu tenho que estar, o caminho vai me servindo.
Quando eu não estou no caminho que eu tenho que estar, eu estou no caminho do outro. Daí eu tenho que brigar com o outro pelas frutas do caminho que é dele, mas eu também preciso, porque eu também estou ali no caminho dele. Então eu tenho que voltar para o meu caminho, fazer esse ajuste aqui, ó. Entrar para dentro de mim. E entender quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha direção? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair de olhar para todo mundo e a gente procrastina porque a gente está olhando para todo mundo e para todo mundo está dando certo. Para todo mundo está funcionando. Parece que todo mundo é mais feliz do que eu. Por que eu não sou? E aí eu tento fazer alguma coisa para ser mais feliz, eu não consigo. Porque o outro é o outro, eu sou eu. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, eu preciso olhar para mim. Porque eu estou aqui porque eu tenho uma missão aqui. Ele também está aqui porque ele tem uma missão aqui. Só que no corpo eu posso ser a mão, ele pode ser o joelho. Então, cada um faz algo. O meu pé me direciona, a minha mão pega. O meu olho vê, minha boca fala. Cada um vai servir de uma maneira no corpo. Aí pode ser que eu seja mão querendo fazer as coisas do joelho. Aí eu vou procrastinar, porque não vai dar certo, não vou conseguir. Mas eu quero, porque pro outro deu certo, mas o outro é joelho. Então, para ele vai dar certo. Né? Para mim, não. O que dá certo para mim? Aí que entra o autoconhecer. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e os universos. Então, eu preciso me conhecer. O caminho sempre é me conhecer. O caminho sempre é entrar para mim. O caminho sempre é saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Certo? E entra numa questão importante que é se conhecer nos permite descobrir que recursos e habilidades e ferramentas a gente tem. Às vezes, olha só que interessante, às vezes a gente tem o apoio de uma pessoa importante e a gente desconsidera isso da equação. Às vezes, a gente tem habilidades que a gente há muito tempo não usa, mas ela ainda é uma coisa que tu sabe fazer. E tu também desconsidera isso da equação. Então, às vezes, a procrastinação está acontecendo porque a gente não fez uma lista assim, bom, o que é que eu estou procrastinando? Anota aí no caderninho, o que é que eu estou procrastinando que eu quero resolver? Parar de procrastinar. Aí a gente começa a fazer aquelas perguntas para poder achar as respostas. Por que eu quero parar de procrastinar isso? Por que isso é importante para mim? O que é que eu vou ter de resultado positivo fazendo isso? Que resultados negativos eu posso ter disso? E aí vai começar a surgir. Quando eu perguntar quais são os resultados negativos de fazer isso, vai começar a surgir. Ai, fulano pode pensar tal coisa de mim. Ciclano pode falar isso ou fazer aquilo. Aí começam a aparecer aqueles elementos que a gente conversou. Então, o que é... E aí vem a outra pergunta. Vale a pena eu parar de procrastinar isso? Digamos que você está pensando num relacionamento, em terminar um relacionamento. O que é que faz o relacionamento ser bom, ser saudável? O que você pode fazer para ajustar para que ele melhore? Faz uma lista. Tenta ajustar as coisas. Tenta melhorar. Faz uma lista. Coisas que eu gostaria de melhorar. E aí do lado você deixa uma linha em branco para você colocar como você vai fazer para que aquilo se concretize. Eu gostaria de fazer com que o meu relacionamento melhorasse. Que a gente tivesse momentos de intimidade que a gente não tenha muito tempo por causa dos filhos. Situação super comum, né? E aí, o que a gente pode fazer? Pega e dedica um dia da semana para isso, ó. Tal hora é congelada, só para vocês. Pronto, você achou uma solução, um caminho prático que você pode implementar nessa próxima sexta-feira e fazer, ou sábado, ou enfim, no dia que ficar mais conveniente para vocês toda semana fazer aquilo, e aquilo tem que ser prioridade para ambos. Conversa com ele, ajusta a agenda. Legal. Aí toda semana vocês fazem um programa de vocês. É o momento de vocês. Então, às vezes, a gente identificar que tem uma coisa parando, pode ser que a gente consiga achar soluções alternativas. Alternativas que vão nos trazer uma possibilidade que não estava na nossa frente.
Será que... Opa, fala aí, Eliane. Me lembrei daquela música, né? É preciso saber viver. É preciso saber viver, né, gente? E toda ação que a gente faz na vida, toda ação, não existe nenhuma ação que foge desse padrão. Toda ação, ela leva a gente para uma mudança, ela leva a gente para um lugar. Ela tira a gente da onde a gente está e nos leva para um outro lugar. Então, a procrastinação, ela faz a gente permanecer no lugar, tá? Então, vamos entender, se a procrastinação faz eu permanecer no lugar, o que está ganhando? Quem está ganhando com isso? Se eu não estou mudando, se eu não estou evoluindo, se eu não estou saindo do lugar, se eu estou permanecendo aqui na minha zona de conforto, porque, isso aqui é legal. Se eu fizer, daí eu tenho que fazer, tem que acontecer, tem que responder, e se não der certo, não sei o quê, pelo menos aqui eu estou de boa. Quem que quer que eu não saia do lugar? Né? E eu já falei, o ego sempre quer que a gente fique parado, o ego sempre quer que a gente não mude, o ego sempre quer que a gente fique ali emperrado, sem evoluir, sem crescer, sem ter a evolução que a gente precisa ter, né? Então, vamos ter essa conversa com a gente dentro da gente e olhar para dentro de nós, espera aí, eu não estou no caminho certo, né, que eu tenho que estar, ou o ego está me parando aqui, me emperrando aqui para eu não mudar, para eu não ter uma ação, para essa ação não me trazer uma mudança. Ou, se eu mudo, como que vai ser depois disso? Será que eu estou com medo da mudança? Porque a gente tem medo da mudança. Todo mundo tem medo da mudança. E se essa mudança, inconscientemente, a gente já tem uma ideia de que é algo grande, a gente vai ter mais medo ainda. E aí a gente vai ficar parado, a gente não vai fazer acontecer. Poderia ser a oportunidade da nossa vida e a gente não fez. A gente não foi, a gente não saiu do lugar. Então a gente ganha muito mais em sair desse processo de procrastinação do que em ficar parado nele, ficar estacionada nele. Seja por qual motivo for. Seja para crescer, seja para evoluir, seja para ter um relacionamento melhor, seja para ter uma família melhor, seja para ter uma qualidade de vida melhor, seja para ter algo novo do outro lado. E entender que as pessoas, se elas falarem da nossa vida, se elas falarem de nós, e as pessoas vão falar mesmo, entender que elas não vão estar falando da gente. Porque a gente já aprendeu aqui que, o outro é o espelho. Se eu olho e falo do outro, estou falando de mim mesma. Então, se a pessoa começar a falar da nossa vida, ela vai estar falando dela. Né? A gente fala mais da gente do que do outro. Então, não se preocupa com o que outra pessoa vai falar ou deixar de falar. Não se preocupa com o que a pessoa está pensando ou deixando de pensar de você. Pense você a teu respeito. Né? Seja você o pensador da tua própria vida. Seja você o protagonista da tua própria história. Sem deixar que o outro interfere. E se você sabe que aquela direção que você vai tomar, que aquele caminho que você vai caminhar é bom para você e vai ser bom para o outro, ainda que o outro vai estar falando mal de você, vai embora. Vai embora. E talvez ele não perceba esse benefício. E talvez passe a vida inteira sem perceber, mas você sabe. Você sabe. É muito melhor você saber que eu estou fazendo, que é bom para mim, é bom para todo mundo, do que eu ficar parada, porque eu acho que o outro não vai gostar do que eu estou fazendo, da minha ação. Faz aquilo que no teu coração é íntegro para você. Né? Tira todos os focos de que está te parando. Até porque a procrastinação, ela traz ansiedade. Ela traz, porque você fica lá, eu preciso. Quando a gente fica, eu preciso, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele manda uma mensagem para o nosso corpo para liberar uma energia de ação. Aí aquela energia é liberada, mas a gente não faz. A gente só fica falando, eu quero, eu preciso, não sair do lugar. A energia fica vindo e acumulando e a gente fica num processo ansioso. Se você se pegar pensando na frase, eu preciso fazer, eu preciso, completa a frase. Completa assim, eu preciso. O que está faltando para eu conseguir? E aí você escreve. Eu preciso. O que está faltando para eu conseguir? Eu preciso. Está faltando. E aí você faz uma lista. E aí cada uma das respostas você vai escrever. Como você vai executar isso no curto prazo? Ou o que você precisa para executar isso?
Então, você foi anotando ali todas as coisas que você pensa, todas as coisas que você acredita, as coisas que você se julga, as expectativas. Vai colocando tudo no papel e deixa um espacinho ali para, bom, trabalhar cada uma delas. E aí, a questão é pensar como se você tivesse que escalar a maior montanha do mundo, do teu mundo. Você agora está numa jornada. A procrastinação é quando você resolver ela, você vai colocar uma bandeira lá no topo dessa montanha. Então, imagina que você vai precisar de várias semanas para conseguir subir essa montanha. Essa montanha é muito grande. Durante essa montanha vai ter uns momentos que vai ser mais desafiador, vai estar mais frio, vai estar mais quente. Então, para que você consiga chegar lá em todas essas semanas, você vai precisar dormir no meio do tempo. Você vai precisar descansar, você vai precisar acampar, fazer fogo, fazer comida. Então você tem uma montanha e você vai precisar dormir e fazer várias pausas no meio do caminho. Que pausas são essas? São as etapas. Então, na primeira etapa, que agora é tudo planinho aqui, que é mais fácil, eu vou começar com o mais fácil. Aí você vai fazendo e completa. Se conseguir completar. Agora você vai para a segunda etapa. E aí você vai completar mais uma pequena tarefinha. Lembra daquela nossa lista? Pode ser que ela tenha vários elementos. E se você sentir que um daqueles elementos é difícil demais, você quebra ele em vários pedaços menores. Assim você consegue fracionar e consegue executar. Então, de um modo prático, é possível conseguir superar a procrastinação quebrando esses passos e tornando eles suficientemente simples de se fazer. Maravilha. É igual um quadro, um mapa de execução, né? Que você coloca ali na parede. Já viu aquelas pessoas que viajam? Eles têm um mapa com um monte de pontinho, né? Lugares marcados, né? Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. A gente faz um quadro assim, né? É uma situação importante que você está procrastinando na tua vida? Faz um quadro, pega um papel e escreve, né? O que você precisa fazer para conseguir isso. Eu preciso fazer isso, 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 isso. Beleza, coloca lá na parede. Colocou na parede, você vai fazendo, olha, isso aqui já consegui, dá um tique, isso aqui também já consegui, dá um tique. E esse, gente, é um exercício que a neurociência, ela indica muito pra gente, porque quando a gente olha, o nosso cérebro está criando aquela realidade. Você olhou, todo dia você olhou ali, você andou um pouquinho, aquilo vai ser o teu motivo, né? É o teu resultado, é a tua prova de que você está chegando onde você se determinou a chegar. Faz um mapa, coloca ali um quadro, muita gente chama de quadro dos sonhos, né? Quadro dos sonhos. Faz um mapinha, faz um quadro dos sonhos, coloca na parede, isso aqui já conquistei, isso aqui já conquistei, isso aqui já... Comprar uma bicicleta, o que eu preciso para comprar uma bicicleta? Preciso, né, arrumar um emprego. Depois que eu arrumo um emprego, preciso, sei lá, descobrir que marca que eu quero de bicicleta, que cor que eu quero, quantas rodas vai ter, 2, né, provavelmente. Então, eu coloco uma foto lá da bicicleta, né? Eu coloco ali um prazo, eu dou um prazo, porque a minha mente, ela funciona com prazo, gente. É incrível isso, mas ela funciona com prazo. Hoje é dia 7 de novembro, eu quero a bicicleta dia 3 de outubro. Coloco um prazo. Coloco. A minha mente vai caminhar naquela direção. A gente já está fazendo isso e a gente nem percebe. Já estamos criando a nossa realidade de uma maneira inconsciente, a gente não está percebendo. Né? Então, essa realidade que a gente está aqui hoje, nessa aula aqui e agora, vocês não acham que vocês estão aqui do nada, cair de paraquedas hoje aqui do nada, né? Não, vocês já criaram essa realidade. Já está lá, no livro da vida de vocês já está escrito, essa aula que está acontecendo aqui agora. O nós estarmos aqui agora é só uma projeção de algo que eu criei em conjunto com todos vocês que estão aqui, vocês criaram em conjunto comigo. A gente criou, isso daqui já foi criado, só está sendo projetado aqui agora. É igual TV, você liga a TV, o filme que está passando ali já foi filmado lá não sei onde. A gente está vendo só o resultado, o reflexo do filme. Então, a gente já está criando a nossa realidade o tempo todo. Então, tá difícil demais essa situação que você está procrastinando, não parece que o negócio não está dando certo, está demorando, bota aqui, ó, bota.
Coloca no papel, coloca lá na tua parede, olha para aquilo todo dia e se determina a andar 1 metro na direção do teu objetivo. E aí você sabe o que você está buscando. Você sabe qual que é o teu objetivo e você sabe o que você tem que colocar ali. A questão é não permanecer na procrastinação, porque se você já está há algum tempo na procrastinação, você tem algum problema com ansiedade. Se você já está há muito tempo na procrastinação e já teve ansiedade, você está com estresse. Se já está nesse estresse faz tempo, está com algum problema de estômago, alguma gastrite, alguma coisa assim, e isso pode ficar pior, né? Então, vamos arrancar, né, o mal pela raiz. Quem já está nesse processo, não tem problema, tem recuperação, está vivo, ó, respirou, então ainda há esperança, né? Ainda há esperança. Saia da procrastinação, saia desse processo. Entenda que a procrastinação, ela está trabalhando, né, para te servir, ou para te dizer aqui não é o teu caminho, ou para te dizer, ó, aprenda a lidar com isso, ou para te dizer muda o foco. Alguma coisa está dizendo, gente, alguma coisa. E quando a gente entende o recado, a gente aprende com aquilo, o negócio muda rapidinho. Mas aí você tem que olhar para dentro de você para ver qual que é a mensagem, qual que é a informação, que recado é esse que essa situação de procrastinação que você está vivendo está te trazendo aí para você, para a tua vida. E depois, gente, é só ir embora, é só sair disso. Certo? Uma outra coisa para a gente encerrar, que influencia a procrastinação, é o perfeccionismo. É o desejo de fazer perfeito, mesmo quando você não teve experiências anteriores. Isso é... Tá aí, Eliane? Tá aí. Sim, estou. Então, esse perfeccionismo ele vai influenciar em que tu não consiga sair do zero e fazer a primeira vez aquela atividade. Então, seja mais acolhedor com você e perceba que você não nasceu sabendo assim como todo mundo, e você não vai conseguir fazer algo perfeito se você não teve experiências anteriores. Então, se permita não ser perfeito, se permita fazer algo que não esteja 100%. Se algo tiver 90%, está ótimo, né? Você é humano. Se algo tiver 60%, está ótimo, você é humano. Na próxima vez vai ser 65%, na próxima vai ser 70%. Se permita evoluir constantemente com a experiência. E isso vai te fazer estar sempre avançando e olhando para as coisas com um olhar à prova da procrastinação. Se você pensar com essa mentalidade de crescimento constante e de eu permito a mim mesmo de errar, desde que as próximas vezes eu faça melhor, isso vira de verdade o jogo. Então, tarefa é anotar cada uma das coisas que estão influenciando, julgamentos que eu me julgo, julgamentos que eu julgo o outro, situações no trabalho, situações na família, situações no relacionamento, o que é que você quer mudar e se perguntar, se eu não fizer nada em relação à procrastinação, se eu continuar procrastinando, como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser daqui a 20 anos? Será que a minha vida vai estar melhor ou vai estar pior? Será que a minha vida vai estar melhor ou pior? Então, anota esses elementos todos que podem estar fortalecendo a procrastinação e aí você deixa um campo em branco para você escrever como sair dessa situação. E se você sentir que tem uma coisa muito difícil que você não consegue achar a solução, chama a Eliane e faz uma sessão de terapia com ela, individual, que ela vai te ajudar a achar e fuçar nisso até achar quão fundo tiver que ir, para você conseguir achar uma solução com alguém que tem aí, 17 anos de experiência aí, a Eliane é a terapeuta boladona. Ela consegue resolver as coisas, então, às vezes a gente não consegue sozinho, se for esse o caso, não necessariamente vai ser, mas se for, é só chamar ela ali, faz uma sessão avulsa de terapia. Maravilha, gente. Às vezes é só uma chavezinha que a gente precisa apertar, né? Um parafuso que a gente precisa apertar, virar ali uma chave
para a gente entender. E às vezes tem que entender também, será que eu não estou sendo muito turrona, né? Será que eu estou sendo muito teimosa, insistindo, e eu não mudo minha forma de pensar e eu quero ter resultado diferente? Daí não tem Às como. vezes a gente precisa mudar de caminho. Às Resultado vezes é aquilo que a diferente. gente está focado, a gente fica focado por um tempo, daqui a pouco, eu me abro para mudar. Aí eu tento uma outra coisa e uma semana tem resultado. Exatamente. A Às vezes forma de acontece. pensar, você muda o resultado. Porque é a forma como eu penso está me trazendo o resultado que eu estou tendo. Então, eu mudo a forma de pensar, então eu mudo o resultado que eu vou ter, sempre, tá? O caminho é muito fácil, o caminho é simples, né? Mas não é fácil. Porque mudar a forma de pensar é simples, é só eu pensar diferente. Mas como que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Quais o alimento que eu dou para minha mente para ela me ajudar a mudar a forma de pensar? Para quem já sabe, né? Esse mês agora a gente começa com as aulas da turma de psicanálise, a nossa primeira turma de formação em psicanálise. A gente começa, graças a Deus, sair da procrastinação. Acontece a primeira aula agora, dia 17 de novembro. Ainda dá tempo, quem quer entrar nessa aula, quem quer se conhecer melhor, quem quer usar essa formação aí para trabalhar com outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Você que fala, eu amo conversar, as pessoas sempre vêm me procurar, me pedir conselho, eu dou conselho para todo mundo. Você tem agora a oportunidade de você poder trabalhar como profissional em terapia, né? Sendo um psicanalista formado, reconhecido, certificado e credenciado pela Faculdade da Alma e tendo ali todo o nosso acompanhamento, todo o nosso apoio, mesmo depois de formado, eu te acompanho ali na tua atuação profissional. Eu sei que tem pessoas aqui que já falaram comigo, né, que estão aí entrando para essa formação, muito bem-vindos. Para quem ainda quer entrar, tem ainda tempo, dá tempo, e na verdade, né, vocês vão poder entrar no decorrer do ano todo, né, nessa formação. Mas seria muito legal se vocês entrassem agora, porque daí vocês pegam a aula ao vivo, ali no tete a tete, né? Então, E aí tem a Black Friday, né? Não, chama a Eliane depois para falar da Black Friday. Gente, é verdade. A gente vai fazer agora, Beleza? né? Tá tendo a Black agora de novembro, então a gente não ficou de fora. Então, ela vai entrar agora e essa formação, para quem ainda não entrou, vai ter a oportunidade de pegar a Black Friday, que tá imperdível. Gente, tá imperdível, tá? Imperdível. Falei, eu quero entrar, eu quero essa promoção da Black Friday. Tá imperdível, vale a pena. Né? Hoje me perguntaram, Eliane, eu vou fazer a formação, eu tenho que parar de fazer terapia para eu fazer a formação? Aí eu disse para a pessoa, olha, a formação, ela vai ser um processo de terapia para você, porque a gente cura para curar. Dentro da formação ali é um processo curando para curar. E em um ano você vai estar formado, terapeuta, psicanalista. Então, quem tem interesse, mesmo que não queira atuar clínica, mas quer se conhecer melhor e entrar mais a fundo nesse negócio, vale a pena fazer parte desse grupo com a gente, certo? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, é sempre um prazer muito grande. E gratidão, até a próxima aula. Beijo, obrigada, Ricardo, pela contribuição. Até mais, gente.